Olá pessoal, eu sou a enfermeira Cléris e hoje nós vamos responder uma questão de concurso. Essa questão ela é muito recente, ela é agora do ano de 2020, feita para enfermeiro, foi realizada pela Prefeitura de São Miguel de Itaipu, em Pernambuco, feita pela banca CPCom. Eu coloquei aqui como está lá na prova. Lá vocês vão encontrar ela na questão de número 26. E ela diz o seguinte: o artigo 11 da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que é a Lei 7498, que é essa lei que regulamenta o exercício da profissão de enfermagem, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar e da parteira, afirma que uma das atividades privativas do enfermeiro, se é algo privativo do enfermeiro, é algo que só poderá ser feito pelo enfermeiro. O técnico não poderá, o auxiliar de enfermagem também não, e muito menos a parteira. Se refere à consulta de enfermagem. Essa consulta de enfermagem é realmente algo que só poderá ser feito pelo enfermeiro. É essencial que o enfermeiro reconheça os conceitos e ações relacionadas à consulta de enfermagem e o processo de enfermagem. Assinale então a alternativa correta que discorre sobre essa atividade no âmbito das competências legais da profissão. Todas as vezes que você for responder questão de concurso, você precisa grifar na pergunta, por maior que a pergunta seja, aquelas informações que serão muito importantes para você encontrar a resposta. Aqui, por exemplo, ele está falando da Lei 7498, que é a lei que regulamenta o exercício da enfermagem. Ele fala de uma coisa que é privativo só do enfermeiro, que é a consulta de enfermagem. Ele também cita o processo de enfermagem e ele quer a alternativa correta, porque ele poderia também estar procurando a alternativa incorreta. Então, na letra A, ele diz o seguinte: a consulta de enfermagem se refere ao processo de enfermagem, ao processo de saúde e enfermagem, quando o mesmo é realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílio, escolas, associações comunitárias. Essa letra A já é a nossa alternativa correta. Para você entender o processo de enfermagem, para o enfermeiro realizar uma boa consulta de enfermagem, ele precisa conhecer a sistematização da assistência de enfermagem que está dentro da resolução 358 de 2009 do COFEN. A consulta de enfermagem ela precisa ser estruturada dentro do processo de saúde e enfermagem, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Esse processo ele possui 5 etapas. A primeira delas é a coleta de dados, a segunda é o diagnóstico, a terceira o planejamento da assistência de enfermagem, a quarta etapa a implementação e a quinta etapa que é a avaliação. Essas etapas dentro do processo de enfermagem, elas estão interrelacionadas, ou seja, você não pode fazer nenhuma dessas etapas individualmente, porque uma depende da outra. Quando você que é enfermeira e vai oferecer uma consulta de enfermagem para paciente, a primeira etapa que você tem que seguir é a coleta de dados. Você vai conversar com esse paciente, coletar todas as informações importantes da vida, da saúde desse paciente. Você vai perguntar para esse paciente quando que começou os sinais e sintomas dessa doença, o que que ele sentiu, vai coletar quais são as medicações que esse paciente faz uso, as outras comorbidades, que são doenças que podem estar associadas a uma doença atual, as cirurgias que esse paciente já realizou, ver o histórico familiar desse paciente, tanto o histórico genético quanto o histórico hereditário desse paciente, para você poder evoluir para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Para você estruturar o seu diagnóstico de enfermagem, que é a segunda etapa, você precisa conhecer o diagnóstico da Nanda, que são muitos. Então, você precisa ler realmente o livro para você poder saber definir, após ouvir a história desse paciente, você saber definir e estruturar esse diagnóstico de enfermagem. Indo para a terceira etapa, após definir e estruturar o diagnóstico de enfermagem, você vai fazer
todo um planejamento para prestar uma boa assistência de enfermagem para esse paciente. É um paciente diabético que tem uma ferida, ou é um paciente acamado que tem uma úlcera de pressão, então você vai planejar um cuidado para esse paciente. Você vai planejar um curativo, você vai planejar um banho no leito, você vai planejar os horários que esse paciente vai tomar as medicações desse. Tudo isso você vai fazer na terceira etapa. Após a terceira etapa, o planejamento, você vai implementar. Na quarta etapa, o que é implementar? É você colocar em prática tudo aquilo que você planejou para aquele paciente. Você não planejou um curativo? Pô, você vai implementar esse curativo. Você vai fazer, realizar o curativo. Você planejou o banho no leito? Você vai realizar nessa quarta etapa o banho no leito. E após essa implementação, lógico que você vai avaliar na quinta etapa, você vai fazer toda uma avaliação para ver se realmente, após coletar as informações, fechar o diagnóstico, planejar, executar, você vai por último avaliar se realmente toda aquela assistência que você prestou, assistência de enfermagem, se você realmente está tendo os resultados esperados, tá certo? Então vamos lá. Esse processo de enfermagem que está dentro da sistematização de enfermagem, o enfermeiro, ele precisa realmente conhecer para ele estruturar a sua consulta de enfermagem, para ele poder oferecer essa consulta em todas essas instituições que ele cita na alternativa. Então, por isso a alternativa A, ela é uma alternativa correta. Mas se tem uma coisa que eu adoro mesmo fazer é ver o que a banca, qual foi a informação errada que ela utilizou, qual foi aquela palavrinha que ela utilizou para deixar as outras alternativas erradas. Então vamos ver na letra B, quando ele diz a consulta de enfermagem não. Eu posso garantir para você, quando você encontrar essa palavra não em uma alternativa, você pode ter uma grande suspeita de que essa alternativa ela poderá ser uma alternativa falsa. Quando ele diz a consulta de enfermagem não tem referência no processo de enfermagem. Como assim não tem referência se eu acabei de dizer que para o enfermeiro realizar uma boa consulta de enfermagem, ele só poderá fazer isso se ele conhecer e saber fazer o processo seguindo as etapas de enfermagem, do processo de enfermagem. Então, tem sim. Perceba que ele colocou a palavra não para deixar a alternativa errada. Se ele tivesse dito a consulta de enfermagem tem total referência no processo de enfermagem, estaria certo. Mas ele utilizou a palavra não para deixar a alternativa errada. Só aqui já era suficiente para eu dizer que é uma alternativa falsa, mas eu gosto de ler até o final. Pois o processo de enfermagem é o planejamento da assistência e a consulta de enfermagem se refere exclusivamente. Olhe, a banca utilizou uma segunda palavra dentro da mesma alternativa para deixar a alternativa errada. Exclusivamente, na saúde, quando se trata de doença, de saúde, dificilmente quando se trata de questões de concurso, não existe essa questão de somente, exclusivamente, unicamente, você já suspeita. Exclusivamente a coleta de dados. A coleta de dados, como eu falei para você, é somente a primeira etapa de todo um processo de enfermagem. Então, até aqui já seria suficiente, lógico, né, para considerar essa alternativa errada. Mas vamos para a letra C. Na letra C, ele diz o seguinte: a consulta de enfermagem é apenas. Veja, ele usou a palavra nas outras alternativas não, exclusivamente. Aqui ele usou apenas. E aí você já suspeita que é uma alternativa que tem grande chance de estar errada. Quando ele diz que a consulta de enfermagem é apenas uma etapa, observe quais são as etapas: coleta, diagnóstico, planejamento, implementação, avaliação. A consulta de enfermagem é o todo. As etapas é que estrutura a consulta de enfermagem. Quando ele diz que é apenas uma etapa, eu já vou considerar essa alternativa C como alternativa errada.
do processo de enfermagem se refere exclusivamente, olha como essa banca ela é boazinha. Dentro de uma só alternativa, ela te colocou duas palavras para te dar certeza que é uma alternativa errada. Ao processo de interpretação dos dados coletados na primeira etapa. Esse processo de interpretação dos dados, ele acontece na segunda etapa. Quando na primeira etapa o paciente ele te fala todas as informações pertinentes à vida dele, à saúde, você vai interpretar todas essas informações para você estruturar o diagnóstico de enfermagem desse paciente. Então, essa alternativa C, que ele fala que interpretação dos dados na primeira etapa e na coleta de dados, também é uma alternativa errada. A letra D, ela é diferente. Quando ele diz a consulta de enfermagem se refere aos resultados esperados e consta no processo de saúde e enfermagem como etapa dos resultados em saúde. Ela te deu uma informação falsa. Veja que na letra D, ele não te deu nenhuma palavra que pudesse acender a tua luzinha e dizer que poderia ser uma alternativa falsa. Ele não te deu. Mas aqui é uma informação totalmente equivocada, porque ele diz a consulta de enfermagem se refere aos resultados de enfermagem. Não, esses resultados de enfermagem, você vai encontrar ele lá na quinta etapa, que é quando você vai realmente esperar que tudo aquilo que você fez para o paciente tenha bons resultados. Então, essa alternativa D também é uma alternativa totalmente errada. Na alternativa E, ele diz, ele já começa te dando um não. Então, você já suspeita. Não se usa mais o termo consulta de enfermagem. Claro que se usa consulta de enfermagem, pois ela foi substituída por diagnóstico de enfermagem. Gente, o que é o diagnóstico de enfermagem? É a segunda etapa que está dentro do processo de enfermagem. É só a segunda etapa, considerando como a primeira etapa do processo de enfermagem. Quem é a primeira etapa? É a coleta de dados, sendo explanada pela resolução do COFEN 358. A única verdade que existe nessa alternativa é que essa resolução 358 de 2009 realmente é ela que vai definir, falar, explicar sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Então, eu espero que você tenha entendido toda essa complexidade do processo de enfermagem. Eu espero que você tenha entendido que para o enfermeiro oferecer uma boa consulta de enfermagem, ele precisa ter um bom domínio sobre esse processo da sistematização da assistência de enfermagem. Você precisa conhecer aquela resolução que eu falei aqui no último para você, a 358. Essa resolução que fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem. É importante que você conheça, não só para você responder todas as perguntas que fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem, mas também para você saber oferecer uma boa consulta de enfermagem para o seu paciente, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa questão. Eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima questão.